Por mais que a gente acostumou a chamar o equipamento Honeywell de split, a palavra split vem de separado, que foi o que aconteceu com o nosso saudoso aparelho de janela. Separaram a unidade interna da unidade externa. E aí nasceu o equipamento split, que é um equipamento separado. Então não é só o Honeywell que é um split. Cassete, piso, teto e duto também. E nós vamos ver um pouco disso hoje no nosso episódio desse GB PFS. Para começar, vamos relembrar, beleza? Então, condicionadores de ar climatizam os ambientes, fazendo algumas funções: aquecer, resfriar, desumidificar, circular, renovar e filtrar o ar. E precisam ter o controle simultâneo da temperatura, umidade, velocidade e pureza desse ar. Conceito padrão, a gente já tratou isso no episódio anterior do GBPFS, mas isso aqui é para vocês não esquecerem do conceito. Porque se uma dessas quatro condições, temperatura, umidade, velocidade ou pureza de ar, estiverem com problema, óbvio que o seu equipamento vai estar com problema. Aliás, o seu não, o do seu cliente vai estar com problema. E aí fica mais fácil na hora de detectar os problemas e falhas, certo? Mas agora vamos realmente falar sobre o sistema mini split. É composto por duas unidades. Uma do lado de dentro, que a gente chama de evaporadora, e uma do lado de fora, que a gente chama aí de condensadora. São interligados através de infraestrutura, tanto de tubo de cobre quanto de cabo elétrico. Tá? Isso é o padrão, mas aí tem algumas características que vão determinar o tipo do equipamento e o que ele faz, se ele é mais eficiente ou não. Então ele pode ser, como vocês estão observando aí na lista, convencional ou de tecnologia inverter. O dispositivo de expansão pode ser capilar, pode ser piston, pode ser válvula de expansão eletrônica. Capilar em equipamentos menores, até 12, 20, 12, 24 mil aí, que até equipamento de 30 mil a gente consegue no convencional encontrar capilar. Piston, máquinas de 36 acima, e a válvula de expansão eletrônica em todos os equipamentos inverter, ou melhor, em todos não, em todos os equipamentos que tem tecnologia inverter pode ter a válvula de expansão eletrônica, e aí não importa qual é a capacidade. Os motores ventilador ou vão ser convencional ou vão ser BLDC, que é o que é adequado à tecnologia inverter, e aí tanto faz, isso muda de fabricante para fabricante. Pode ter acionamento manual, que você vai lá e enfia o dedinho no botão, ou por controle remoto. E pode ser só frio ou quente frio. Isso aqui é característica de mercado que tem para vender, beleza? Isso aqui é o que você vai encontrar na prateleira para oferecer para o seu cliente. Cada fabricante faz de um jeito e essas particularidades você determina na hora que você vai oferecer para o seu cliente. Já você entende o que o seu cliente quer, você vai lá e oferece para ele. E aí, dentro desse entendimento que o cliente quer, vem a capacidade e o modelo. Então, o Honeywell, que é o equipamento que vai ficar no alto da parede, tem de 9 até 36 mil. Piso teto, tá? Que ele pode ser instalado tanto na parede quanto no teto, de 17 até 60 mil. O cassete, né? Que é o cassete de 4 vias, de 18 a 56 mil. Cassete de uma via, que agora tem no individual. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um conteúdo sobre isso, não existia cassete de uma via no individual. A gente tem aí agora à disposição de 12 mil até 24 mil BTU por hora. E o duto, a gente tem ele aí de 18 até 60 mil BTU por hora. Muita gente conhece equipamento de duto com o nome de built-in, né, que significa embutido. Então é uma máquina que você sempre vai observar que você não vai enxergar, você sempre vai ver as grelhas, né, e as boquinhas de ar no ambiente que ele está instalado, certo? Então, até o dia de hoje, que esse vídeo está sendo postado, são esses os modelos de equipamento individual que a gente tem no sistema mini split. E antes que vocês falem, William, mas aí você não está falando de splitão. Não, eu não estou falando de splitão, porque o splitão é um equipamento de tipo duto de grande capacidade. É splitão porque ele é um split grande, ele é um split grandão, então virou splitão. Beleza? Simples assim.
Então a gente sabe que tem splitão de 20 TR, de 30 TR e por aí vai. Beleza? Mas eu vou focar agora em falar de equipamentos que a gente vai usar em pequeno porte e residencial. No futuro a gente faz um vídeo falando especificamente sobre splitão, certo? E aqui nós temos as principais marcas que estão aí disponíveis no nosso mercado, tá? Cada um faz de um jeito. Tem marca que só vende no Nordeste, tem marca que só vende no Centro-Oeste, tem marca que ficou famosa no Sul, tem marca que começou vendendo no Sudeste e depois expandiu, tem marca que veio de fora direto e não tem fábrica aqui. Cara, tem uma série de coisas. E elas estão no mercado à disposição. Ah, William, qual marca é melhor? A marca que vai atender a necessidade do meu cliente. Vocês sabem muito bem que eu já trabalhei em fabricante, já trabalhei em Eugene, trabalhei na Daikin, eu tenho contrato com a Trane, mas equipamento hoje, todos eles têm que fazer a mesma função: climatizar o ambiente e proporcionar conforto térmico. Uns são mais eficientes, outros são menos eficientes. E tá tudo certo. E aí, dentre essas marcas que vocês estão vendo aqui, tem fabricante que já um fabricou para o outro, tem fabricante que já dividiu tecnologia, tá? Então, o nosso mercado, nós instaladores, quando eu falo nós instaladores, eu me coloco no bolo, porque hoje eu sou instrutor de treinamento, hoje eu sou consultor e assessor técnico, mas durante longos aí 12, 14 anos da minha vida, eu fui instalador e fiz manutenção. Então a gente precisa entender que o melhor equipamento é o que melhor atende a necessidade do meu cliente, não o que melhor atende a minha necessidade ou não o que eu vou ganhar dinheiro em cima da venda, beleza? E aí quando eu estou falando de dinheiro em cima da venda, não é só a referente a RT, que a gente sabe aí que existe normalmente aí quando a gente está falando de distribuição de equipamento, mas de outras coisas que vocês sabem bem, certo? Para começar a falar de aplicação, a gente precisa lembrar de algumas coisas, tá? A gente vai poder aplicar equipamento do tipo split em ambiente residencial, em ambiente comercial leve e ambiente comercial, tá? Comercial leve, a gente vai falar aí de mercado pequeno, loja de conveniência, farmácia, escritório, beleza? Esse aí é comercial leve. Comercial, aí a gente já vai falar de hotel, beleza? Ah, William, mas eu posso colocar raio no hotel? Pode, você pode ter uma sala lá de segurança, uma sala de governança, alguma outra coisa que você precise de um raio. Você pode colocar raio nos quartos? Pode. Só que a gente sabe que dependendo do hotel é muito raio e não tem área para colocar essas condensadoras. Beleza? Então vai de local para local. O grande viés, né, que eu falo que é um dos maiores contrapontos que a gente já teve pode colocar raio em salão de cabeleireiro? Tem um monte de gente que diz que pode. Eu entendo que não, porque a gente tem um cabra bonito dentro do salão de cabeleireiro chamado secador de cabelo. E ele aumenta a umidade relativa do ar e adiciona calor. Então, toda a troca de calor que a gente tem que fazer no raio que é feita na serpentina, ela passa a ser feita na carenagem. E é por isso que pinga. Então, se você já pegou algum cliente seu, que você instalou aí numa cozinha, você instalou no salão de cabeleireiro, instalou no refeitório, e o raio está pingando na carcaça, é porque a umidade relativa do ar está muito alta. E aí, o raio não é o equipamento mais adequado para esse tipo de aplicação. Já no caso do cassete, ele pode ter também utilizado aí em todos os segmentos: residencial, comercial leve e comercial. Estético, bonito. A grande questão é quando a gente tem ambientes com pé direito duplo. E nem sempre, tá? Nem sempre a flecha de ar chega de lá de cima, onde a máquina está instalada, aonde as pessoas estão aí alocadas no ambiente. Às vezes tem lugares que o pé direito tem pé direito de 6 metros, de 7 metros, de 8 metros. Não é a melhor opção viável, tá? Antes que alguém fale, aqui eu só coloquei o cassete de 4 vias
Eu não coloquei o cassete circular, tá? Mas a gente sabe que tem disponível no mercado. Se não me engano, são dois fabricantes, LG e Samsung, que tem o cassete circular, beleza? Então, vocês já sabem que tem disponível. Aí não vem falar, porque o William no vídeo só colocou o cassete de 4 vias, tem o cassete circular. Vocês sabem que tem, mas eu não coloquei a foto, certo? O piso-teto, cara, para mim ele é um equipamento extremamente versátil. Uma das minhas recomendações para salão de cabeleireiro. Ah, William, mas eu vou colocar um piso-teto no salão de cabeleireiro? Vai, coloca um de 18. Nossa, mas o equipamento é muito grande, mas ele atende a necessidade, atende aí essa questão do aumento da umidade relativa do ar por conta do secador, tá? O que a gente está pouco acostumado a ver são instalações de piso-teto no piso ou direto na parede. Cara, nesses 22 anos aí, eu acho que se eu vi 4 instalações assim foi muito, tá? Não é tão usual, tá? Onde eu já vi isso instalado em refeitório, tá? Teve um cliente que a gente fez uma instalação na época, numa das empresas que eu trabalhava, que era uma sala de jantar de uma diretoria e as máquinas ficavam na parede, né? Então a flash de ar não incomodava o pessoal e também não corria o risco de esfriar a comida de modo mais acelerado. Então a gente precisa entender qual é a particularidade do cliente para a gente entender qual vai ser o equipamento que a gente vai especificar para ele e como esse equipamento vai ser instalado e aplicado no local. E não pode deixar de faltar o equipamento duto, o nosso mini split do tipo duto. Tá? A gente está muito acostumado a ver ele em hotel, a ver ele em escritório, mas em residência ele é muito bem aplicado, né? E ele caiu no gosto dos arquitetos e designers porque dá para usar o difusor linear. E, cara, a estética é fantástica. Então, o arquiteto minimiza as intervenções no forro, minimiza os conflitos com lâmpada, que a gente sabe que tem, dependendo do ambiente, o arquiteto gosta de fazer um projeto luminotécnico diferente, tem uma série de questões. E nessa situação, o difusor linear com duto casa muito bem, tá? Quantos hotéis a gente já não ficou hospedado e a gente passava pelo corredorzinho da porta, aqui, ó, passou pelo corredorzinho da porta, a gente via que tinha um alçapão. Quando a gente estava na parte da cama e olhava para trás, via a grelha igual tá aqui na imagem. Beleza? Então, são esses os tipos de aplicação que a gente pode fazer com duto. Mas a gente precisa lembrar e sempre lembrar que eu preciso ajustar o que o meu cliente quer, porque eu tenho à disposição para oferecer e o que vai ser de melhor quando o assunto é conforto térmico. Amarrando tudo que a gente falou até agora, precisa lembrar sempre que o equipamento mini split ele tem diversas características, mas a gente sempre precisa lembrar que eu tenho o mini split do tipo Highwall, mini split do tipo piso teto, tá? Eu tenho um mini split que ele é só teto também, beleza? Mini split do tipo cassete, que ele vai ser quadrado ou circular, mini split cassete uma via e mini split duto. E como eu também frisei, o splitão também se encaixa aqui num mini split, porque ele é um split duto de tamanho grande. As aplicações são das mais diversas. Pode ser dentro de uma casa, pode ser num escritório, pode ser numa clínica médica, pode ser numa pousada, pode ser num hotel. A gente tem aí as mais infinidades. Até hospital a gente pode colocar Highwall dependendo aí da aplicação e do ambiente. Mas a gente sempre tem que lembrar que eu preciso observar qual é a necessidade do cliente para o que eu vou oferecer. Porque muitas das vezes o cliente chega assim e fala: eu quero colocar um equipamento na minha sala. Uma máquina de 12 dá. Aí você chega lá, o cliente quer um Highwall, porque é o mais barato. Só que ele não tem espaço para dreno, ele não tem uma parede que a distribuição de ar fique boa, ou na parede que a distribuição de ar fica boa, tá, e tem uma TV ou tem um painel e é todo um transtorno. Aí você fala para o cliente: vamos colocar um cassete. Só que aí o cliente também não tem forro.
Muitas das vezes, e cara, eu acho que já fiz a recomendação umas 15, 20 vezes, a gente já teve situações onde o cliente fez uma moldura em torno do cassete e fez uma iluminação e ficou extremamente estético e estiloso. Então vai muito da necessidade do cliente, da aplicação e do seu expertise em entender o que o cliente precisa e o que você tem de melhor para oferecer para ele. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.